minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean, aquele nosso bate-papo semanal sobre química, e o assunto de hoje é exatamente esse aqui de baixo: propriedades físicas e caráter ácido e básico nos compostos orgânicos, certo? Então, nós já fechamos toda aquela parte que fala sobre funções orgânicas, né? Álcool, fenol, ácido carboxílico, éster, amida. Logo em seguida entramos na parte de isomeria, falamos sobre isomeria plana, isomeria espacial, e hoje então a gente fecha, né, mais um pacote falando sobre as propriedades físicas e o caráter ácido e básico de alguns compostos orgânicos. Acredito eu que seja talvez um momento delicado. Por quê? Porque, na verdade, para que a gente possa entender o que vai acontecer aqui, é necessário que você tenha um pré-requisito, ou seja, você precisa de alguns conhecimentos, de alguns conteúdos que foram aplicados no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do médio, tá certo? Então, a gente vai tentar preparar essa parte da nossa química. Questões, ou seja, com pré-requisitos, né, com conteúdos lá do primeiro, do segundo ano, por favor, você faz contato comigo. Eu quero mandar para você, como a gente está nesse momento aí de pandemia, nesses vídeos, eu posso mandar um vídeo para você sobre o conteúdo do segundo ano, correto? Então, eu falo isso porque nós não trabalhamos, né, com a química lá do primeiro e do segundo ano, né? Eu estou chegando agora, a gente está começando aí esse nosso trabalho no terceiro ano, então isso me deixa um tanto quanto incomodado. Como é que isso foi trabalhado, como é que está o seu grau de percepção desses conteúdos. Então, por favor, qualquer dificuldade que você tenha, faça contato. Gia, manda para mim aí um vídeo que fala sobre geometria molecular. Eu caço alguma coisa aqui e mando para você. Tá? Então, a gente precisa sim trocar essa figurinha, né, para que a gente possa realmente entender o que vai acontecer. Que, como eu já falei, eu preciso aqui de uns pré-requisitos, né, algo que você muito provavelmente estudou no primeiro e no segundo ano do ensino médio, certo? Então vamos a esse nosso encontro de hoje, certo? Então, propriedades físicas e caráter ácido e básico dos compostos orgânicos. Eu coloquei assim devagarzinho. As interações intermoleculares e a polaridade das moléculas exercem grande influência nas propriedades físicas dos compostos orgânicos. Conhecer o caráter ácido ou básico dos compostos orgânicos é fundamental, pois possibilita prever os produtos de uma série de reações orgânicas utilizadas nos laboratórios e nas indústrias. Então vamos lá. Para essa parte de primeiro aqui das propriedades físicas, deixei aqui para você. Primeira informação, eu preciso que você conheça as chamadas interações intermoleculares. Então, o que é isso? Interação intermolecular é uma ligação química que existe, mas não é entre os átomos, e sim entre as moléculas. Uma molécula ela tende a atrair uma outra molécula, igual ou diferente dela. Essa interação, essa atração entre as moléculas, a gente chama de força intermolecular, ou interação intermolecular. Certo? São de três tipos: a chamada dipolo induzido, dipolo permanente e a chamada ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio. Então, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio são as chamadas interações intermoleculares. Mas, para que a gente possa definir o tipo de interação intermolecular, eu preciso conhecer a polaridade. Então, tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Então, essa polaridade da molécula também você estuda lá no primeiro ano do ensino médio. Então, mais uma vez, qualquer dificuldade que você tenha, por favor, faça contato, eu mando para você o vídeo que a gente procura falar um pouco mais sobre a geometria e sobre a polaridade, né, dessas moléculas. E no segundo parágrafo eu coloquei a questão do caráter ácido ou básico, né? Então a gente sabe que qualquer solução que a gente tenha, ela tem três possibilidades: ou ela é ácida, se não é ácida, ela é básica, se não é ácida e nem básica, ela é neutra. Né? Então, são essas três possibilidades. Então, eu preciso saber o comportamento de uma determinada substância orgânica para prever,
né, o tipo de produto que ela pode produzir lá numa reação orgânica, tá certo? Então, na verdade, esse caráter ácido básico seria uma preparação para a gente entrar no próximo capítulo que a gente vai falar sobre as chamadas reações orgânicas, tá certo? Então, mas vamos lá, vamos caminhar. Polaridade dos compostos orgânicos. Coloquei para você assim com todo carinho. Compostos orgânicos formados somente por carbono e hidrogênio são apolares. As eletronegatividades do carbono e do hidrogênio são muito próximas. Então já é uma informação de suma importância. Toda vez que eu estiver diante de uma substância formada por carbono e hidrogênio, somente por carbono e hidrogênio, e para essas substâncias nós definimos como sendo hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto, ele é apolar. Então, tome nota, anote isso aí no seu caderninho. Anotou? Então, deixa isso aí bonitinho para você. Se você tem um hidrocarboneto, esse hidrocarboneto ele vai ser apolar, certo? Compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e outro elemento químico são polares. Então, eu rapidamente já consegui separar orgânico em dois grupos. Grupo de hidrocarbonetos, né, alcano, alceno, alcino, aromáticos, ciclanos, todos esses hidrocarbonetos serão apolares, correto? As demais funções orgânicas, éter, álcool, fenol, ácido carboxílico, amina, amida, são polares, tá certo? Então, primeira informação importante, hidrocarboneto apolar e demais substâncias orgânicas são polares, tá certo? Muito bem. Coloquei para você aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui é uma molécula de um álcool, né? OH, tá certo? Então, essa parte OH aqui é uma parte que dá uma grande polaridade da molécula. Voltando muito rapidamente no primeiro ano, essa polaridade que a gente está falando aqui de apolar e polar, esse apolar, esse A que está na frente, apolar, esse A é advérbio de negação, ou seja, não é polar, não tem polaridade. Apolar é sempre já essa aqui de baixo, chamadas moléculas polares, ocorre quando você tem dois átomos, por exemplo, com diferença grande de eletronegatividade. Um puxa o elétron para ele com muita força, ele leva o elétron para ele. Então, esse cara que leva o elétron para ele, ele tende a assumir uma carga negativa. O outro camarada, o outro átomo que perdeu o elétron, ele tende a ter uma carga positiva. Então, eu vou ter uma molécula que tem uma região positiva e uma região negativa. E isso que a gente chama de polar, com polos. Lembra de uma pilha? A pilha tem a parte positiva e a parte negativa. A pilha é um instrumento polar, é um dispositivo polar. Muito bem. Mais um exemplozinho aqui para você. Coloquei molécula apolar, exatamente por se tratar aqui de um hidrocarboneto. Então, essa informação você não pode perder. Todo hidrocarboneto ele é apolar, certo? Foi justificado aqui porque o carbono e o hidrogênio eles apresentam uma eletronegatividade muito próxima, né? Então é como se eu tivesse aí dois rapazes puxando lá um cabo de guerra, mas os dois com a mesma força. Então eu teria um empate, digamos assim, é o que ocorre aqui com essas moléculas de hidrocarbonetos, certo? Coloquei aqui um quadro, né, tentando resumir essa questão de polaridade. Então coloquei hidrocarboneto, nós já falamos, é apolar. Todas as demais substâncias, elas são substâncias polares. Tá? Então, coloquei aqui, ó, principais classes funcionais e suas polaridades. Então, mais uma vez, hidrocarboneto é apolar e os outros grupos são todos polares, certo? E aí eu já te apresento, então, aquela questão que nós chamamos a atenção lá na frente, da questão da força intermolecular. Então, esse hidrocarboneto, por ele ser apolar, ele realiza uma interação do tipo de polo induzido, é o termo que a gente usa atualmente, correto? De polo induzido. Quando que ocorre de polo induzido? Ocorre em moléculas apolares. Na nossa química orgânica, mais uma vez, ocorre nos hidrocarbonetos, certo? Bem, agora nas moléculas polares, eu tenho uma interação que eu chamo de dipolo permanente, que é o nome que a gente usa atualmente, dipolo permanente, ou então a ligação de hidrogênio. Antigamente chamava-se de ponte de hidrogênio, hoje é ligação de hidrogênio. Quando que ocorre dipolo permanente? Quando que ocorre a chamada ligação de hidrogênio? Eu vou mais à frente chamar a atenção
dessa chamada ligação de hidrogênio, que ela é importante que a gente possa entender e perceber quando que ocorre. Mas eu vou chamar a atenção. A ligação de hidrogênio, ela ocorre sempre que na molécula você encontrar o tal do H-FON, que seria o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. H-FON. Toda vez que você perceber na molécula o H, hidrogênio ligado a um desses três, FON, aquela molécula realiza a ligação do tipo ligação de hidrogênio. Então, entenda, se é hidrocarboneto, é dipolo induzido. Se não é hidrocarboneto, é polar. E se porventura você encontrar na molécula o tal do H-FON, é ligação de hidrogênio. Se você não encontrar o H-FON, é dipolo permanente. Entendeu? Então você vai aqui por exclusão para achar o dipolo permanente. Então, mais uma vez, hidrocarboneto apolar, dipolo induzido. Polar são as demais substâncias. Se nessas demais substâncias você encontrar o tal do H-FON, ligação de hidrogênio. Se não encontrar ligação de hidrogênio, vai ser então o nosso dipolo permanente, certo? Eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos para você. Muito bem. Observação: ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, que é um termo mais antigo, ocorrem entre átomos de elementos que apresentam grande diferença de eletronegatividade. Então, o tal do H-FON que eu coloquei é quando o hidrogênio aqui se liga ao oxigênio, ou então ao nitrogênio, então ao flúor. Ácidos carboxílicos apresentam polaridade acentuada devido à presença do grupo carboxila na sua estrutura, ou seja, o ácido carboxílico é uma estrutura que tem ligação de hidrogênio, porque lá no ácido carboxílico, você lembra, tem tal do OH, o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, ácidos carboxílicos realizam interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, certo? Coloquei lá embaixo para você, a água realiza interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio por hidrogênio. A água não é uma molécula orgânica, mas em todos os exercícios, normalmente, a gente coloca a molécula de água, molécula extremamente importante que a gente não pode deixar de conhecer. Tá? Então, a água polar, tome nota, polar, realiza interações do tipo ligação de hidrogênio. Solubilidade nos compostos orgânicos é um outro ponto. Então, a gente falou a questão de polaridade, agora a gente vai falar da questão de solubilidade. Então, você vai misturar mais, que elas sejam mixíveis, elas se misturam perfeitamente, a sua mistura vai ser do tipo homogênea. Caso elas não a mistura é heterogênea. Tá? Então, aqui a gente está falando aí de questão da solubilidade. Uma substância é solúvel em outra quando ambas apresentam o mesmo tipo de forças intermoleculares. E quase sempre tem a mesma intensidade. Para compreender melhor esse fenômeno, podemos utilizar os seguintes princípios: semelhante dissolve semelhante. É uma frase muitíssimo usada em química. A questão da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Em que sentido? Em sentido de polaridade. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, se, por exemplo, você tem aqui você fez lá um trabalho no seu automóvel e você, porventura, sujou a sua mão toda de graxa. Não adianta imaginar que você vai limpar essa mão de graxa com água e sabão. Não vai. Não tem como. Você vai ter que utilizar uma substância química que consiga dissolver a graxa. A graxa, na verdade, é um hidrocarboneto, então ela só consegue ser solúvel em outras substâncias apolares. Então não adianta você imaginar que você consegue limpar a mão suja de graxa, né, com água e sabão, que você não consegue. Você tem que usar um produto específico para essa questão de solubilidade. Então você poderia usar, por exemplo, a gasolina. A gasolina é um composto orgânico que é apolar, né, porque são hidrocarbonetos. Então a gasolina você passou mão suja de graxa, passou um pouquinho de gasolina, tu limpou imediatamente. Acetona não serve, porque a acetona é uma substância polar e não consegue dissolver a graxa, correto? Então, a gente precisa saber entender um contexto em torno dessa solubilidade dos compostos orgânicos. Aí eu coloquei mais uma vez, hidrocarbonetos são compostos apolares, mais uma vez, que apresentam pouca solubilidade em água, percebeu? E grande solubilidade na gasolina, que é, na verdade, uma mistura de octano e heptano, que são hidrocarbonetos, tá certo? Que é apolar. Álcoois são moléculas que apresentam uma parte apolar, cadeia carbônica, e outra polar. Quanto maior for a cadeia carbônica, menor será a solubilidade em água. Então, entenda que a molécula de álcool é uma molécula, digamos assim, diferente, porque ela tem uma parte carbônica, com os carbonos,
e tem um pedacinho OH. Esse OH ele é solúvel na água. E essa parte dos carbonos é solúvel no hidrocarboneto. Então, quanto mais carbono tiver no seu álcool, maior a tendência de ele ser solúvel onde? No hidrocarboneto. Quanto menor a quantidade de carbono no seu álcool, maior a tendência de ele ser solúvel onde? Em água. Percebeu? Muito bem. Aí, esse é um teste básico que a gente utiliza para determinar a quantidade de gasolina, quantidade de álcool presente na gasolina. Então, por exemplo, isso aqui é gasolina. Primeiro, isso aqui é um instrumento de laboratório que a gente chama de proveta. Tá? Então, é uma proveta, para a gente voltar aí para as nossas aulas presenciais, é um experimento que a gente pode realizar tranquilamente em laboratório. Não precisa de nada de diferente. Então, aqui você tem a gasolina, você comprou lá no posto de gasolina. A gasolina, ela é, na verdade, uma mistura de hidrocarbonetos, mas contém uma quantidade de álcool, você sabe disso, né? Aí eu quero determinar, então, a quantidade de álcool que tem nessa gasolina. Então, eu coloco essa gasolina num instrumento como esse, uma proveta, que é um cilindro de vidro graduado, ou seja, ele tem lá uma leitura com exatidão do volume que você está colocando lá dentro. Né? Aí, feito isso, você adiciona aqui, esse é o mesmo tubinho, né? Agora você está adicionando um pouco de água. Não, um volume também conhecido. Repara que aqui é um volume fixo de gasolina, você vai jogar aqui um volume fixo de água. E vai, agitar o teu sistema. O que vai acontecer? O álcool que tem na gasolina, ele é mais solúvel na água. Então, quando você jogar essa água aqui e misturar com a gasolina e agitar, todo o álcool presente na gasolina ele vai migrar e vai ser dissolvido. Então, é uma maneira de você extrair todo o álcool dissolvido na gasolina. Aí depois você faz uma continha simples, regrinha de 3, você então determina teor de gasolina que existe, teor de álcool que existe na gasolina, tá certo? Coloquei aqui a questão de solubilidade, só reparar, etanol, solubilidade infinita, é um número muito grande, né? Propanol, solubilidade infinita, o butanol, 7,9 gramas para cada 100 gramas de água. Então perceba que eu estou aumentando o número de carbonos, né? Aumentando o número de carbonos, e você vai tendo uma dificuldade de dissolver isso em água. Se eu pegar aqui um outro álcool que tenha 5 carbonos, você vai perceber que o número, a quantidade dissolvida em água vai ser ainda menor que 7,4. Então, quanto maior a quantidade de carbonos no seu álcool, menor a solubilidade dele em água, tá certo? Coloquei para você, OBS, quanto maior o número de átomos de carbono no álcool, menor a solubilidade em água e maior a solubilidade nos hidrocarbonetos, tá certo? Muito bem. Ponto de ebulição, é um outro ponto interessante que a gente precisa comentar. Então, você sabe que é ponto de ebulição, né? Aquela temperatura na qual uma substância química entra em ebulição. Importante você lembrar que no caso da água, nível do mar, pressão atmosférica normal, né? Nível do mar na atmosfera, essa água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição depende de 2 fatores. O primeiro fator é a intensidade da força intermolecular. Então, imagine você, tem 2 moléculas líquidas no estado líquido, né? E elas estão fortemente ligadas. Para você transformar essa molécula aqui em molécula no estado gasoso, tem que aquecer muito. Por quê? Você tem que quebrar essa interação que existe entre a molécula para que ela possa passar, então, para o estado gasoso. Então, a dica é essa. Quanto maior a intensidade da força molecular, maior será o ponto de ebulição dessa substância. Então, o ponto de ebulição depende da intensidade dessa força. O ponto de ebulição depende também do tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, moléculas grandes, pesadonas, maior vai ser o ponto de ebulição. Porque tu imagina a molécula muito grandona, muito pesadona, para você transformar aquilo em vapor, você tem que aquecer muito. Então, o ponto de ebulição aumenta substancialmente. Então, o ponto de ebulição depende basicamente da força intermolecular e do tamanho, da massa da sua molécula. Eu coloquei para moléculas com o mesmo tipo de interação, quanto maior for a cadeia carbônica, maior será o seu ponto de ebulição. Então, de novo, repare que coloquei aqui algumas moléculas. Aqui você tem o mesmo tipo de interação intermolecular. Repare que o ponto de ebulição vai aumentando conforme você aumenta aqui a quantidade de carbono na sua molécula. Né? É isso. Então, quanto mais pesada for a molécula, maior será o seu ponto de ebulição. Coloquei aqui embaixo para você.
hidrocarbonetos de moléculas apolares, força intermolecular do tipo de polo induzido. É uma interação fraca, tá? Só para você, voltando aí lá no primeiro ano do ensino médio. Coloquei também qual o número de carbonos da molécula, maior a massa molecular, portanto, maior o ponto de ebulição. Exatamente a leitura que nós fizemos aqui do nosso quadro. Aqui já estou falando de álcoois, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, passou demais. Exatamente aqui, ó. Álcoois, você vai ter essas moléculas polares, força intermolecular, chamamos lá de ligação de hidrogênio, uma interação forte. Quanto maior o número de carbonos da molécula, maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Então, mesmo sentido. Repare aqui que eu estou aumentando o número de carbonos, repare que eu estou aumentando aqui o ponto de ebulição da nossa substância química. Ocorre, às vezes, que você tem moléculas de mesmo tamanho, mesma massa molecular, mas que tem diferença no ponto de ebulição. É a questão da ramificação. Então, observe aqui, ó, que eu tenho uma molécula que tem duas ramificações, né, tem um metil aqui para cima, um metil para baixo, ela tem um ponto de ebulição de 9 graus Celsius. Essa outra, repare que as duas possuem 4 carbonos, está vendo aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tanto a primeira quanto a segunda. Porém, o ponto de ebulição da segunda já é de 28 graus Celsius. Por que isso acontece? Porque quanto mais linear for a molécula, quanto menor o número de ramificações, mais elas conseguem se sobrepor. Então é mais difícil de você separar por aquecimento. Então é uma dica. Então moléculas que têm a mesma massa molecular, quanto menor o número de ramificações, maior vai ser o ponto de ebulição dessa substância. Para moléculas com aproximadamente a mesma massa molecular, quanto maior a intensidade das forças, maior será o ponto de ebulição, porque é o que nós já comentamos. Quanto mais grudado estiver as moléculas, é mais difícil de você separar. Então, a tendência é que o ponto de ebulição aumente. Então, eu coloquei aqui o hidrocarboneto. Repare que a massa é basicamente, está vendo aqui, 44, 50 e 46, diferença muito pequena. A primeira tem um ponto de ebulição de menos 42, a segunda de menos 23, e a última já é de mais 78. Né? Então, essa aqui é que tem o menor ponto de ebulição, e essa que tem o maior ponto de ebulição, exatamente porque aqui a interação é a ligação de hidrogênio, que é a mais forte. E aqui já é a nossa dipolo instantâneo ou dipolo induzido, que é o nome que a gente usa agora, que é a interação mais fraca. Então, quanto maior a interação, maior a tendência de ser o ponto de ebulição dessa substância. Coloquei para você intensidade, para você não esquecer. Né? Então, dipolo induzido é a mais fraca, a dipolo permanente é a mediana e a ligação de hidrogênio é aquela interação mais forte, mais difícil para você separar as moléculas. Para finalizar, a acidez na química orgânica é aquilo que nós já antecipamos. Uma substância orgânica ela vai ter o caráter ácido, caráter básico. Se não é ácido nem básico, ela vai ser neutro. Ácido, o nome já diz, caráter ácido, exatamente porque o ácido carboxílico ele libera, via reação química, esse tal H+, né? Você deve lembrar lá do primeiro ano. Esse H+, é o hidrogênio ácido, é o que dá a característica ácida a toda e qualquer solução. Então, uma solução para ser ácida, ela tem que ter presença de H+. Repare que o teu ácido aqui, ele libera o H+. Aqui eu escrevi de uma forma diferente, ok? O H3O+, exatamente o H+, que reagiu com a água. Tá? Mas você lembra o seguinte, tendo o H+, a substância ela tende a ser ácida, correto? Alterando a força de um ácido carboxílico. Então, eu posso alterar a força de um ácido, torná-lo mais forte ou mais fraco, pela interação, jogando alguma coisa, substituindo um hidrogênio por um outro átomo qualquer, esse meu ácido ele fica mais forte ou então mais fraco. Coloquei que a presença de espécies com alta eletronegatividade, halogênio, NO2, OH, enfraquece a ligação OH, essa ligação do O com H fica mais fraca, e o cara fica mais ácido. Percebeu? Se a ligação OH fica mais fraca, você consegue perder o hidrogênio com mais facilidade, então o cara é mais fraco. Entendeu? Já no caso de você colocar muitos carbonos, como está aqui embaixo, essa ligação ela fica mais forte. Se essa ligação fica mais forte, você diminui a acidez, porque a ligação do OH é muito forte, ele não libera o hidrogênio. Se ele não libera o hidrogênio, então é um ácido fraco, diminui a acidez do ácido, correto? Coloquei aqui alguns exemplos. Ácido etanóico, ácido cloroetanóico, ácido propanóico, recordando esse Ka que está aqui,
coloquei para você não esquecer, coloquei aqui embaixo, ó, é a constante de equilíbrio do ácido. Você viu isso lá no segundo ano, constante de equilíbrio. Então, quanto maior for esse número, maior é o caráter ácido da substância, correto? Então, aqui o Ka, 1,8, 10 a menos 5, 10 a menos 3, 10 a menos 5. É um mais forte. É esse segundozinho aqui, é que tem um 10 a menos 3, ele é mais forte que os outros dois, que é 10 a menos 5. Né? Então, esse número aqui é maior do que esses outros dois. Então, esse ácido aqui, o ácido 2-cloroetanóico, ele é mais forte. Coloquei aqui embaixo, quanto maior o Ka, maior a acidez da substância. Fenóis e álcool apresentam o caráter ácido, pois liberam o H+, a mesma coisa. Então, da mesma forma que o ácido carboxílico tem essa capacidade de ser ácido, porque libera o hidrogênio, fenol e álcool também. Né? Você lembra lá de fenol, tem o OH, né? O próprio álcool também tem o OH, então eles têm a capacidade de liberar esse hidrogênio, então também são substâncias de natureza ácida. As que normalmente trabalham, ou seja, a gente te oferece uma substância química e pede para você definir se ela é ácida ou básica. Então, ácidos, fenóis e álcoois são substâncias ácidas, são as mais importantes que a gente tem. Né? Coloquei aqui embaixo para você. E, finalmente, coloquei até a ordem de acidez, né? O álcool ele é menos ácido que a água, que é menos ácido que o fenol, mas são ácidas, tá? Importante você lembrar se o cara tem ou não característica ácida. E o contrário, quando não é ácido, ele é básico. Então, coloquei aqui que basicidade ocorre por conta da presença do nitrogênio. Então, é uma dica importante. Se tem nitrogênio, a tendência é que a substância tenha características básicas. Aí eu estou colocando para você aqui do ladinho, por quê? Né? Porque, na verdade, vem lá da amônia, do NH3, que é uma substância de natureza básica. Né? Então, coloquei aqui para você, toda vez que tiver o nitrogênio, a tendência é que a molécula seja uma molécula de natureza básica. Tá? As aminas, as amidas, são todas substâncias básicas. Um exercício para a gente poder rematar isso. O FRR adaptada sobre os compostos butano, butanol e ácido butanóico foram feitas as seguintes afirmações. 1. Suas formas moleculares são respectivamente C4H10, C4H10O e C4H8O2. Né? Isso é correto, depois você vai montar com você direitinho, vai ver que as fórmulas moleculares são exatamente essas. A solubilidade em água do butano é maior que do butanol. Isso é falso, né? Nós falamos isso. O butano ele é um hidrocarboneto, então ele não se dissolve em água. Então, isso. Tá? O ponto de ebulição do ácido butanóico é maior do que o do butanol. Isso é correto. O ponto de ebulição do ácido butanóico ele é maior porque, na verdade, ele vai ter massa maior, né? Porque ele tem um oxigênio a mais do que o outro. Então, tomar cuidado, né? A gente tende a falar de ponto de ebulição, eu preciso primeiramente analisar as formas. Então, esse ácido butanóico, eles são 2 oxigênios, correto? Enquanto o butanol é um oxigênio só. Então, a massa da molécula do butanóico é maior do que do butanol. Então, ele tem um ponto de ebulição maior. E somente o 4 ponto de fusão do butano é maior do que o do ácido butanóico. Não, isso é totalmente falso, porque na verdade aqui o butanóico tem massa maior, então é ele que tem que ter e não o butano, que a massa dele é menor. Então tem o correto para a primeira, falso, correto e falso. Então estão corretas apenas a primeira e a terceira, gabarito B de bola. UFIS, o etanol se mistura com água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula. E por isso também se dissolve em solventes apolares. Dados os álcoois, reparem que eu tenho todos aqui são álcools, né? Butano 2-ol, N-hexanol, N-propanol e N-octanol. Chamando sua atenção que esse N que aparece na frente, é só para indicar que é uma molécula normal, N de normal, não tem ramificação, é uma cadeia linear. A opção que apresenta corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcools acima lembra, para ser solúvel em água tem que ter menor quantidade de carbono. Quanto maior a quantidade de carbono, mais solúvel vai ser no hidrocarboneto e menor na água. Então, fácil. Aqui tem 4 carbonos, aqui tem 6, aqui tem 3 e aqui tem 8. Então, quanto maior o número de carbonos, menos solúvel. Então, a opção só pode ser, tá lá, letra D te dá, a opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade. Então, o que é o menos solúvel? O menos solúvel é o 4. Por quê? Porque tem 8 carbonos. Depois é o 2, que tem 6.
depois é um que tem 4, e depois é o mais solúvel, é o número 3, que tem apenas 3 carbonos. Tá legal? E a número 3, a atividade bactericida de determinados compostos fenólicos deve-se, em parte, à atuação desses compostos como detergentes, que solubilizam e destroem membrana celular fosfolipídica das bactérias. Quanto menor for a solubilidade dos compostos fenólicos em água, maior será a ação antisséptica. Com relação à insolubilidade dos compostos fenólicos, 1, 2 e 3 em água, assinale a opção correta. Então, eu tenho aqui 3 fenóis, 1, 2 e 3. Ele quer saber, em água, assinale a opção correta. Então, 1 é mais solúvel que 2. 1 é mais solúvel que 2. 1 é mais solúvel que 2. Se ligou? A quantidade de carbonos que tem nas moléculas, presta atenção. E 2 é mais solúvel que 3. 2 é mais solúvel que 3. Você acha que a letra A está certa ou errada? Hein? Lembra? A solubilidade depende do número de carbonos. Lembra que estamos falando de solubilidade em água. Então, quanto menor o número de carbonos, mais solúvel em água. Então, meu amiguinho, já matamos o exercício com a letra A. 1 tem apenas os 6 carbonos aqui, o outro tem um carboninho a mais. Então, 1 é mais solúvel que o 2. E o 2 é mais solúvel que o 3, porque o 2 tem menos carbono que o 3. Então, uma questãozinha tranquilinha, matamos aí já de cara. Muito bem, meu querido, minha querida, eu sei que, de repente, o encontro de hoje ficou um tanto quanto confuso, mas isso se deve aos chamados pré-requisitos. Então, se você ficou com alguma dúvida, faça contato, que a gente disponibiliza aí qualquer vídeo, né, já que a gente tem esses vídeos todos gravados por conta dessa pandemia, como nós já falamos. Eu jogo para você o vídeo, você dá uma olhadinha, se você não entender, você volta para mim com a sua dúvida e a gente se organiza. O importante é que a gente faça esse trabalho de troca, né, para que tudo possa sair bem, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço imensamente pela sua paciência. Fique com Deus, saúde e paz.